Graça e paz, irmãos. Bom dia, nesse dia 10 de maio. Nós nos alegramos de estar juntos aqui para cultuarmos ao nosso Deus. Obrigado você que tem nos acompanhado, que tem, mesmo que não sendo membro desta igreja, tem acompanhado os nossos cultos. Que Deus esteja abençoando, derramando sobre sua vida, sua graça e sua misericórdia. Deus abençoe também a todos os membros da igreja que têm estado conosco, adorando a Deus, esse tempo de isolamento. Convido você a entrarmos num tempo de culto. Vamos ouvir o prelúdio e com ele dar-se início ao nosso culto. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 47, um tempo de adoração dessa liturgia. Salmo 47, Deus, o Rei de toda a terra. Vamos fazer essa leitura todos juntos. Salmo 47. Leiamos. Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra, que possamos louvar, salmodiar o grande Rei de toda a terra. E assim convido você a cantarmos com esse salmo um hino de louvor ao nosso Deus. Cantemos. Louvar ao nosso Deus, meus irmãos, com o hino 114, Brilho Celeste. Deixar-me
Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós queremos te exaltar, Senhor, salmodiar o teu nome, bendizer o Senhor pelo privilégio que temos, a oportunidade que temos de estarmos reunidos, estarmos achegados, dedicados nesse tempo a prestarmos um culto ao Senhor. Queremos realmente exaltar o teu nome, reconhecer a tua majestade, o teu poder, a tua soberania, Senhor. Queremos reconhecer que o Senhor é o grande Rei de toda a terra. Recebe a nossa adoração. Todos os atos deste culto, ó Deus, sejam agradáveis a Ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, irmãos, ter um tempo de oração silenciosa, alguns instantes em que você curve sua cabeça, feche seus olhos, fale com o Senhor no silêncio do seu coração, entregando a Ele suas faltas, pedindo a Ele o seu perdão. Também aproveitemos esse tempo para uma intercessão, para clamarmos a Deus por esse tempo que temos vivido, de dificuldade, de restrições, que Deus nos livre, que Deus livre o nosso país, dirija as nossas autoridades, lhes dê sabedoria, bom senso para tomar as devidas decisões que precisamos. Vamos orar. Recebe a oração do teu povo, ó Deus, que é feita nesta hora. Recebe, ó Pai, o pedido de perdão, o reconhecimento de nossas faltas. Recebe também a nossa intercessão, o nosso clamor diante de Ti, Senhor. Tu conheces, Tu sabes, Tu és o grande Rei de toda a terra. Nós nos curvamos diante de Ti. Sabemos que o Senhor é amoroso, bondoso, misericordioso, tem uma boa mão, uma boa vontade, e nós esperamos em Ti, ó Deus. Nós dependemos do nosso sustento, da nossa sobrevivência de Ti, Senhor. Dependemos também da paz no coração, dependemos da confiança, da fé que o Senhor tem colocado em nós para seguirmos a Ti, para obedecermos a Ti. Guarda-nos em tudo isso, dirige-nos e usa-nos, ó Deus. Permita que sejamos instrumentos da Tua graça, da Tua glória nesse tempo, onde quer que o Senhor tenha nos colocado. Nós oramos agradecidos assim, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais louvores ao nosso Deus? Vamos cantar um cântico ao Senhor. Hino de número 49, Sempre Vencendo. Vamos louvar o nosso Deus. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei do Supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus,
fiz, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Agora queremos colocar diante do Senhor as ofertas que os irmãos têm trazido à tesouraria da igreja. Vamos orar? Consagrando as nossas ofertas, nossos dízimos. Oremos ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem dado a esses irmãos de participar da Tua obra, devolvendo parte daquilo com que o Senhor tem os sustentado, ó Deus. Coloca sempre essa alegria no nosso coração, esse reconhecimento, essa liberalidade, ó Pai, de devolver parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Pai, e dá sabedoria para administrarmos esses recursos para o bem da Tua obra neste lugar. No nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Vamos agora ouvir a palavra de Deus com o nosso irmão que vai nos trazer a mensagem nesta manhã. Graça e paz, meus irmãos. Muito bom estar com vocês nessa manhã, estudando um pouco da palavra de Deus e o que ela quer falar aos nossos corações. Eu queria ler um salmo com os irmãos, é o salmo que nós meditaremos nessa manhã. Nós não vamos ler todo o salmo porque ele é bem longo, mas nós vamos ler focar somente num versículo, tá? Mas vamos tentar ter uma visão de todo o salmo. Salmo 89, verso 49. Salmo 89, verso 49, diz assim: Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. Vamos orar? Ó Pai Santo, nós estamos aqui em culto, Senhor Deus, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que o Senhor fale, ó Pai, em nossos corações, para que possamos entender a Tua mensagem, para que possamos entender o que o Senhor tem para as nossas vidas e possamos sair transformados, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua palavra. Ó Pai, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, limpa os nossos ouvidos, ó Pai, para que todo o nosso ser esteja atento ao que o Senhor quiser. Nós clamamos, pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Há um tempo atrás, eu preenchi um documento que tinha algo interessante. Ele pedia para eu marcar 3 momentos da minha história, na minha vida, que foi marcante para mim. E eu citei os nascimentos dos meus 3 filhos. Eu coloquei o nascimento do Davi, da Liz e da Esther. E mostrei como é que o nascimento deles tem moldado a minha vida como pessoa, como ser humano, mas também a minha vida como cristão e como pastor. Eu mostrei lá que a vida do Davi, por exemplo, mostra para mim o amor de Deus, né? Davi significa o amado, né? Então mostra para mim o amor, a graça de Deus sobre nós. A vida da Liz mostra a graça abundante, de um Deus abundante derramado sobre nossas vidas. Liz significa Deus abundante. E a Esther, que é a estrela, né? Mostra um Deus guiando e cuidando de nossas vidas, mesmo quando às vezes não parece,
né? Vemos isso muito no livro de Esther, o próprio livro de Esther, que não se menciona o nome de Deus, mas mostra Deus controlando e cuidando da história. Todos nós temos momentos marcantes em nossas vidas, né? Todos nós temos momentos que são muito importantes para nós. A história é assim, a história é marcada por antes de Cristo e depois de Cristo. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos aqui nesta manhã sobre algo que estamos vivendo hoje, algo que estamos vivendo como humanidade, algo que está marcando nossa humanidade. E eu queria pensar que Deus está agindo, Deus está marcando a nossa história, Deus está marcando o nosso ano de 2020, Deus está marcando a história da humanidade neste momento. Estamos vivendo no meio de uma pandemia, né? Em alguns lugares não se pode, como aqui no YouTube, não se pode nem pronunciar o nome do vírus. Mas também estamos vivendo um momento de dúvidas, de incertezas, nós não sabemos em quem confiar, qual informação confiar, nós não sabemos o que fazer, se saímos, se ficamos em casa, quando usar máscara, o que fazer, nós não temos muita informação. E diante disso, os números de mortes só aumentam, correto? O número de mortes aumenta a cada dia, a cada semana. Nós vemos brigas de governantes, incertezas na economia. No meio de tudo isso, eu volto a repetir, Deus está marcando a nossa história, as nossas vidas. E o salmo que nós vimos hoje pela manhã, é um salmo que vai mostrar isso. Olha só, o salmo, depois nós vamos ver como é que se funciona, como é que é a estrutura desse salmo. Mas o povo de Deus pergunta basicamente no texto que nós lemos: Deus, o Senhor não é fiel? Cadê a sua fidelidade então? Cadê o que o Senhor prometeu a Davi? Cadê? O que está acontecendo? A promessa que Deus fez a Davi em 1 Samuel nos diz que havia sempre um descendente que ficaria no trono, um descendente de Davi que ficaria no trono de Israel. E agora o povo está sem esse descendente, está sendo governado por outros reis. Eles estão no período do exílio, eles estão caminhando para o exílio ou no exílio. Então, quem está cuidando aqui do povo de Israel é um rei persa, é um rei babilônico, não é um rei da linhagem de Davi. E cadê a promessa do Senhor? Cadê o que o Senhor prometeu? Para isso a gente precisa entender um pouco sobre como é que é dividido o livro de Salmos. Olha só que interessante. Salmo é um livro bíblico, né, os Salmos, que é dividido em outros 5 livros. Todos os 5 livros têm uma característica na sua organização. Por exemplo, os livros de 1 e 2, eles presumem o tempo de monarquia. Nós vemos muitos versos lá, muitos salmos lá, escritos por Davi. O livro 4, e nós vamos pular de propósito o livro 3, que eu vou dizer mais para frente, mas o livro 4, os Salmos, eles retornam a Moisés, aos tempos de Moisés. O Salmo 91 e 92, nós temos descrições de confiança do povo de Deus e ações de graças. No Salmos 93 ao Salmo 100, nós vemos uma coleção dizendo sobre o reinado de Yahvé, o reinado de Deus sobre o povo. O livro 5, que é o livro do Salmo, o último livro dos Salmos, há muitos salmos de adoração a Deus. Mas olha que interessante, o livro 3,
que é o nosso livro, o livro onde está o nosso Salmo, o Salmo 89, encontramos vários e vários salmos de lamento por causa do exílio. O povo está no exílio, presumindo então a queda de Jerusalém. O Salmo 88, por exemplo, o salmo anterior ao nosso, mostra o quão desesperador está o povo de Israel. O povo está completamente desolado. O Salmo 89 tem um versículo só de alguma esperança. O restante é o tempo todo um lamento, uma dor muito grande. Jerusalém está completamente destruída. Não se tem mais reis, não se tem mais príncipes. A pergunta vem, então, o Salmo 89. Deus, onde o Senhor está? Deus, cadê a sua promessa? Deus, o que aconteceu? E o interessante para chegar nessa pergunta, o Salmo ele tem uma estrutura muito interessante. Ele vai mostrar, por exemplo, dos versos 6 ao verso 15, a grandiosidade de Deus, o senhorio cósmico de Deus. Não somente um senhorio... Desculpa. Não somente um senhorio regional ali de Israel, da saída do povo de Deus do Egito, como é de costume, mas vai mostrar um senhorio cósmico do universo, o Deus que cria as estrelas. Em resposta a esse senhorio cósmico, perdão, vem a resposta do povo. O que o povo ia responder a Deus diante desse senhorio? São os versos 19 a 20. 16 a 19, desculpa. E nos versos 20 a 30, o salmista lembra da instituição do rei. Quais eram as obrigações do rei? Como esse rei se relacionaria com Deus e Deus com ele? Os versos 31 a 38, vemos as condições desse relacionamento com Deus, mostrando então que as promessas de Deus são fundamentadas na fidelidade e na bondade de Deus. Fidelidade, bondade e misericórdia são conceitos da aliança de Deus. A aliança, a promessa de Deus, ela é fiel, bondosa e misericordiosa. Então, esses versos, esse período desses versos vai lembrar dessa fidelidade, dessa bondade. Então, nós chegamos no verso 39, que vai até o final, no 52. São perguntas e petições e lamentos ao Senhor. Parece que está tudo destruído, tudo arruinado. O povo de Deus olha a grandeza de Deus, lembra das promessas de Deus. O povo de Deus olha para a sua situação e se pergunta: Deus, ei, cadê o Senhor? Cadê o que o Senhor prometeu? Olha só que interessante. O exílio marca a história do povo de Deus. Existe um povo de Deus antes e depois do exílio. O povo de Deus era, por exemplo, antes do exílio, como diz outro texto bíblico, que eles eram de dura cerviz. Eles tiveram momentos maravilhosos, momentos grandes de relacionamento com Deus, mas a história do povo de Israel é marcada pelo livro de Juízes, onde cada um fazia o que lhe dava na telha. Nós vimos reis nos próprios livros de reis, de crônicas, onde um era pior do que o outro. Nós temos o povo de Israel o tempo todo adorando a Baal, adorando a Astarote, adorando a postes ídolos. Nós vemos famílias empenhadas a construir seus ídolos. Nós vemos mães cozinhando seus filhos para o deus Moloque. Nós vemos o povo de Deus totalmente corrompido, totalmente
entregado a outros deuses. O livro de Oséias fala muito disso. Fala de um Deus que está chamando o seu povo de prostituta, porque estão adorando a outros deuses. Mas mesmo assim Deus está cuidando do seu povo, está amando o seu povo. Em todo tempo Deus manda profetas para trazer de volta ao povo de Deus ao início, a Ele. Mostra graça, mostra amor, mostra o cuidado de Deus. O tempo todo Ele tenta trazer o povo de Deus de volta ao caminho, enviando os seus profetas, mas em vão. Diante disso, Deus manda o povo para o exílio. Não havia mais rei em Israel. Não havia mais quem governasse Israel. Era um outro povo. Um povo que tinha muitos outros ídolos. E isso marca a história deles. E nisso vem a pergunta do Salmo 89, verso 49. Deus, cadê as suas promessas prometidas a Davi? O Senhor prometeu que sempre haveria alguém da família de Davi no trono. Agora não tem mais ninguém. Vamos lembrar que Deus está querendo marcar a história do povo de Deus. Deus está querendo marcar a história do povo de Israel de uma maneira maravilhosa. E Ele faz isso. E olha só que interessante, depois de um tempo, depois de um período de 70 anos, o povo sai do exílio. E a partir daí toma uma outra postura, um outro rumo. Veja os livros escritos pós-exílicos. Nós vemos o profeta, por exemplo, o profeta Ageu, Zacarias, Malaquias. Eles escreveram para confirmar a promessa de Deus ao seu povo. Eles defendiam o monoteísmo, buscavam que o povo buscasse a santificação. E olha só que interessante, eles apresentam de uma maneira majestosa o descendente de Davi, o prometido de Davi. E olha só que interessante, veja como é que continua o livro dos Salmos. O quarto livro dos Salmos mostra no início a confiança do povo de Deus. E além disso, mostra que nunca Deus deixou de reinar sobre o seu povo. Olha, por exemplo, o Salmo 93. Veja como é que ele inicia. Ele diz: reina o Senhor. A promessa prometida continua e é realizada em Jesus Cristo. Ele é o descendente de Davi prometido. Ele é o rei que governa sobre todas as coisas. E como diz Kuyper, num dos seus livros, ele fala assim que não há 1 centímetro na terra, não um grão na terra, em que Jesus não diga: isso é meu. Ele é o rei real, ele é o verdadeiro rei, ele é aquele que marcou realmente a história, ele é aquele que faz a divisão entre antes e depois de Cristo, ele é aquele que se entrega para que possamos, nós, como seus súditos, viver juntamente com ele. E essa mudança é marcada pelo exílio babilônico, pelo exílio do povo. O povo de Israel, infelizmente, ele sai de uma adoração a ídolos, eles buscam o monoteísmo, eles buscam a santificação, mas eles partem para um outro extremo. Foi por causa do rigor religioso que eles tinham que surgiram, por exemplo, os fariseus. O povo de Israel se tornou ainda mais exclusivistas. Não entenderam a promessa que se cumpriria em Cristo, se cumprira em Cristo. Qual é a razão dessa mensagem hoje? Por que eu estou trazendo essa mensagem do Salmo 89?
Essa pandemia veio marcar, irmãos, a nossa história. Veio marcar a nossa história mundial. Veio marcar a nossa história como igreja. Veio marcar a nossa história como pessoa. O Senhor está fazendo isso. Deus está agindo. Não há nada que saia do seu controle, como nós falamos. Não há nada que escape de quem Ele é e o que Ele governa. Não há nada que saia de suas mãos. E por causa disso, vai existir uma igreja antes do coronavírus e depois do coronavírus. Nosso Deus grandioso não perde o controle das coisas. Não perde o controle da história. Mesmo que às vezes, no momento de ansiedade, no momento de medo, no momento de descontrole nosso, a gente pense que Ele está longe. Mas isso não acontece, meus irmãos. Foi Ele que escreveu a história do mundo. Foi Ele que controla, é Ele que controla todas as coisas. Por mais dúvidas e incertezas que nós tenhamos, Ele governa sobre todas as coisas e é um Deus presente. E a pergunta então não é, Deus, cadê o Senhor? Mas sim, como eu vou sair depois dessa pandemia? Deus está destruindo os ídolos do meu coração. Deus está me dando a oportunidade de ter minha família reunida para o almoço, para as refeições diárias. Deus está me dando a oportunidade, por exemplo, de aprender a caridade e de ensinar os meus filhos a caridade. Deus está me ensinando a confiar nele. Deus está me ensinando que não são os meus esforços que colocam comida na minha mesa, que pagam as minhas contas, mas é Ele. Então devo confiar nele. Como eu sairei dessa pandemia? Como a igreja sairá dessa pandemia? Eu vou sair partindo para um outro extremo, como fez o povo de Israel, exclusivista, ou eu vou sair reconhecendo que Deus ainda está operando, que Deus está como o Senhor de todas as coisas. Como Ele está me ensinando a viver, o que Ele está querendo me mostrar nesse período de pandemia. Porque Ele é o Senhor que controla a história. E Ele está querendo nos ensinar algo. Que Deus possa te mostrar isso. Que você tenha um coração aberto para aprender o que o Senhor quer te falar. O que o Senhor quer que você saiba. O que o Senhor quer que você mude em seu coração. Deixa Deus te usar. Deixe Deus te mostrar. Deixe Deus te guiar. Deixa Deus marcar a sua história. Mas principalmente lembrando que a história principal é marcada pelo seu Filho Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Tem esse momento de oração. Ó Pai Santo, nós estamos vivendo um período muito complicado, Pai. Como foi falado, o momento é tenebroso. Mas o que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor quer que nós aprendemos, ó Pai, diante dessas dúvidas e das incertezas? O que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Pai? O que o Senhor quer que nós aprendamos? Ó Pai Santo, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas e nos ensine ainda mais a Te obedecer e a Te honrar. Eu peço, eu oro, eu clamo, Pai, que possamos sair diferentes depois dessa pandemia, sendo ensinados pelo Senhor, o Deus que controla todas as coisas. Nos faz ter confiança em Ti. Nós clamamos e pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor Deus, obrigado porque nesta manhã podemos cultuar o Teu nome, adorar-te na beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor Deus, pela alegria que temos de ter a Senhor como único Deus verdadeiro. O tempo que passamos aqui cultuando o Teu nome, Senhor Deus, louvamos-te, adoramos-te, buscamos-te em oração e meditamos na Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso dia, que o Senhor esteja conosco em tudo que vamos fazer hoje. Esse dia separado para o Teu culto e a Tua adoração. Seja sobre a Tua igreja a Tua bênção, Senhor, e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a plenitude, os dons, a vida de oração, vinda no Espírito Santo, esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Hoje, sendo o segundo domingo do mês de maio, nós comemoramos o Dia das Mães. E nossos irmãos, nossas irmãs, nossas crianças têm uma homenagem preparada. Logo após aqui a liturgia do culto, você vai acessar aí imediatamente após o culto. Você vai poder participar. Que Deus abençoe a cada irmã, a cada mãe que tem esse privilégio, esse dom de gerar filhos e os conduzir no caminho do Senhor. Que Deus abençoe as nossas mães. Amém. Quero também lembrar aos irmãos sobre as nossos canais, onde tem gravado os nossos cultos. Nosso site, ipsat.org.br, o nosso Facebook, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, e também o Instagram, IPSatélite. Muito bem, irmãos, estejam divulgando, usando desse ministério para abençoar vidas também, evangelizar, levando a palavra do Senhor. Um bom domingo a todos. Deus abençoe.